Fala pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui mais uma vez para te dar aquela moral, hein? Nossa segunda aula de répteis. Se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você faça isso, tá? Na primeira aula, eu tratei com vocês um assunto muito importante que mostra, né, como os répteis adquiriram a capacidade de ocupar de forma definitiva o meio terrestre. Nessa aula eu vou te dar uma noção de como os répteis estão organizados. Bom, no sistema tradicional de classificação biológica, aquele reficofage que você estuda, né, quando você ingressa no ensino médio, né, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie e as subcategorias taxonômicas, isso aqui que você está vendo é uma classe dentro do grupo dos vertebrados, é a classe Reptilia, tá? Contudo, entretanto, todavia, existe toda uma discussão taxonômica em cima do grupo Reptilia. Ele não é considerado atualmente um grupo monofilético, um grupo taxonômico monofilético, um grupo considerado, né, verdadeiro, que conta a história evolutiva completa. O que seria um grupo monofilético? Um grupo monofilético é aquele grupo que inclui o ancestral comum mais recente e todos os seus possíveis descendentes. Os grupos monofiléticos eles são sustentados por características compartilhadas, as famosas sinapomorfias, tudo bem? Bom, quando se trata de répteis, olha só para você ver aqui, eu coloquei um cladograma simples. Gente, eu peço desculpa, tá? Embora os nomes estejam em níveis diferentes, eles fazem todos partes da mesma linha temporal. Não sei se você lembra disso, mas isso aqui é um cladograma. O cladograma é um gráfico que mostra para nós as relações evolutivas entre táxons, né? Bom, sempre que a gente vê um cladograma, você vai encontrar pontos que são conectados por linhas. Os pontos são ancestrais, grupos taxonômicos que viveram em eras passadas, períodos passados, tá? Eras ou períodos passados. Já as linhas são chamadas de ramos. Elas mostram para nós o destino que esse grupo teve, tá? Se ele foi extinto, se ele gerou um novo grupo descendente, isso é muito interessante. Temos ramos externos, ramos internos, assim como temos nós, né, que são esses pontinhos aqui, mais recentes e menos recentes, tá bom? Observa para você ver, todos esses animais que estão escritos aqui existem no tempo atual. São os famosos terminais, né, ou descendentes. Peixes, tanto cartilaginosos quanto de estrutura óssea, anfíbios, aves, crocodilos, lagartos, tartarugas e mamíferos. O que esses animais têm em comum? Todos esses animais são considerados, né, vertebrados ou craniados, né? Hoje a gente está usando essa expressão craniados. E esses craniados, eles têm essa peça aqui, ó, a mandíbula. Então eles são craniados mandibulados. Observe que eles todos têm origem a partir desse ancestral aqui mais distante, né? A gente pode chamar esse nó aqui de raiz. Então você tem aqui a raiz que deu origem a todos esses descendentes. Legal, né? Olha só para você ver. Esse ancestral deu origem aqui, ó, ao ramo que formou os peixes e formou aqui esse grupo ancestral que deu origem aos anfíbios e a esse grupo que a gente está trabalhando. Esse é o grupo que a gente está trabalhando nessa playlist de aves, de répteis. Esse aqui, ó, provavelmente é um ancestral amniota, ok? O que é o amniota? É um grupo capaz, né, um animal que pertence a um grupo capaz de fabricar o ovo de reprodução terrestre, o ovo amniótico. E os outros, Ruth, quem são? Então, muito provavelmente esse cara aqui, ó, ele é um ancestral tetrápoda, né? Um animal que tinha as patinhas locomotoras, pareadas, duas anteriores, duas posteriores. E esse cara aqui que é o mais antigo, na nossa análise aqui filogenética ou do cladograma, esse cara aqui era um mandibulado, um vertebrado mandibulado, beleza? Agora foca a sua atenção nisso aqui, ó. Olha só que legal. Tartaruga. Primeiro esse aqui, ó, o amniota, né? Formou o ramo dos mamíferos e formou esse aqui, ó, que deu origem às tartarugas. Esse, por sua vez, deu origem aos lagartos. Esse, por sua vez, deu origem aos crocodilianos e aves. Olha que legal, pessoal. Quem são os répteis? Os répteis são esses caras aqui, ó. Esses são os répteis. Esse é o grupo Reptilia, ok? Esse grupo Reptilia, vou colocar aqui, ó, grupo Reptilia. Esse grupo Reptilia, você está vendo aqui, é considerado um grupo parafilético. O que é um grupo parafilético? É um grupo montado aqui dentro do cladograma que inclui o ancestral comum mais recente, mas nem todos os descendentes desse ancestral comum mais recente. Olha quem ficou de fora da análise aqui. Olha aqui quem ficou de fora da análise. Aves. Tá vendo? Observa que aves e crocodilos têm um ancestral comum mais recente. Aves e crocodilos, então, são grupos irmãos. Olha que chique, são grupos irmãos. Você constata, né,
de acordo com a fisiologia dos bichos. Por exemplo, aves e crocodilos têm corações com 4 cavidades e outras coisas, né? Bioquimicamente falando, moléculas são muito semelhantes. Interessante, né, gente? Então, aves ficou de fora. Então, o grupo Reptilia pode ser considerado um grupo que parafilético. Guarda isso no seu coração. Isso tem aparecido muito nos exames de vestibular. Não vou me assustar se esses nomezinhos começarem a aparecer bem no Enem, né? Haja vista que o Enem está ficando bem difícil, digamos assim, bem contextualizado, bem, né? Carregado de conteúdo, informação que você precisa adquirir. Adquirir, né? Adquirir é ótimo. Tranquilo? Show! E se a gente colocar todo mundo aqui no mesmo balaio, pessoal, de aves até mamíferos, a gente forma o grupo Amniota, que eu estou falando para vocês já tem um tempo. E o grupo Amniota, que eu vou marcar aqui de vermelho, ó, que inclui o ancestral e os possíveis descendentes, né, que é esse grupo de vermelho aí, esse grupo aqui, você pode chamar ele de grupo monofilético. Esse é um grupo monofilético. Como é que é o nome desse grupo? Grupo Amniota. Monofilético. E o que sustenta ele como grupo monofilético? Os integrantes desse grupo são capazes de fabricar o ovo de reprodução terrestre, o ovo amniótico, que apresenta casca impermeável, e os anexos embrionários, que sustentam o desenvolvimento, ajudam, né, o embrião desses animais a se desenvolver. Beleza? Uai, Rude, mamífero tem ovo, sim. Temos um grupo bem primitivo de mamíferos, os monotremados, que produzem esse ovo também, tá? Nós, os placentários, substituímos o ovo por outras estruturas, mas fazemos parte desse grupo ainda, tudo bem? Então guarda isso no seu coração. A Amniota é um grupo monofilético. Já Reptilia é um grupo parafilético que deixa de fora um ancestral que tem, né, em comum muitas características com os crocodilos. Aliás, tem um ancestral comum direto com os crocodilos. Que grupo é esse? Aves. Beleza? Bom, agora vamos reconhecer os répteis atuais. Vamos deixar a coisa mais prática, tá? Não é uma aula aprofundada de filogenia de répteis. É só para você ter uma noção do que as questões e textos têm trazido para os estudantes do nível do ensino médio, tá? Se você é do ensino superior e estiver vendo essa aula, não precisa me xingar lá nos comentários, é só uma aula para preparar os estudantes para as provas de Enem e vestibular, tudo bem? Vem comigo. Vou apagar aqui, tá? Deixa eu sair da sua frente, para você ter um tempo aí tirar um print. Ótimo, vamos lá, show. Gente, atualmente, né, no tempo atual, embora muitos dos répteis estejam sob risco iminente de extinção, por conta da interferência humana, mudanças climáticas, no tempo atual nós temos 4 grupos, né, 4 táxons dentro de Reptilia. Então no sistema tradicional, Reptilia é uma classe, dentro dessa classe nós temos 4 grupamentos que podem ser chamados também de ordens no sistema tradicional de classificação. Eu prefiro usar o termo táxons, tá? Para não fazer confusão na sua mente, eu usei aqui o português para chamar, né, para usar o nome dos grupos eu usei o português. Mas no latim você tem aqui Testudinata ou Chelonia, Crocodilia e você tem aqui Squamata. Acho mais prático assim, fica mais fácil você estudar, fazer os exercícios, tá? Bom, vamos começar com esse aqui que ele é mais, né, interessante. Os Testudinatas são as tartarugas. Tartarugas, cágados, jabutis. Tartarugas, cágados, jabutis. Essa aqui é a tartaruga aquática. Esses animais, eles apresentam isso aqui, ó, essa estrutura bastante evidente que é o casco. Então a gente já pode colocar aqui, ó, possuem casco. Possuem casco. Depois eu vou ter que apagar isso aqui, viu, gente? Porque senão não vai caber de todo mundo, tá? Meu quadro é pequeno. Então possuem o quê? Casco. Ok? Quando se trata do casco, deixa eu fazer um esquema ali para você entender. Quando se trata do casco, o casco tem duas partes, duas porções. Cadê meu pincel? Tá aqui. Temos aqui uma porção superior do casco, vou fazer assim para você ver, ó. Uma porção superior do casco. E aqui uma porção inferior do casco, ó. Ó o diagrama que eu fiz para você, que chique. Essa porção superior do casco, a gente chama ela de carapaça. E ela é formada por essas placas aqui, ó, de queratina. Como é que é o nome dessa parte aqui? É a carapaça. Carapaça. De boa? Formado por essas placas aqui, ó. Placas de queratina.
Um detalhe interessante, internamente a carapaça, você vai ver fundido os ossos da costela, ou os ossos das as costelas vão estar fundidas internamente e também os ossos da coluna vertebral. A espinha do animal está fundida à carapaça. Isso significa que esse animal não consegue remover essa peça, né? Não sei se você já viu, em algumas casas de pesca é comum você encontrar, né, a carapaça de alguns animais que foram abatidos. E aí eles usam isso aí como se fosse um enfeite de parede, algo bizarro, né? E aí você consegue ver internamente, quando, é claro, o proprietário deixa você olhar, as marcas das costelas e também na coluna vertebral fundida a carapaça. Não se esqueçam disso, tá? Agora, inferiormente aqui, ó, essa outra parte aqui do casco, a gente chama essa parte aqui de plastrão. Aqui é o plastrão. Gente, o plastrão é esse osso aqui, ó. Escuta, ó. Ouviu? Esse osso aqui, ó, é o osso externo que protege o seu coração, o osso do peito. Essa parte aqui, então, do casco é o osso do peito, o plastrão, tudo bem? E o plastrão, ele pode apresentar uma concavidade nos machos. Ele pode ter, assim, ó, uma concavidade nos machos para encaixar no casco da fêmea, na hora da cópula, do acasalamento. Então, o plastrão do macho ele tem uma concavidade para encaixar aqui, ó, no casco da fêmea, para acontecer o acasalamento, a cópula. Legal, né? Tá aí, bem interessante. Então, o plastrão é o osso do peito, o osso externo, ok? O que mais que eu preciso que vocês coloquem aí? Esses animais não têm dentes, tá? Não possuem dentes. Não possuem dentes. No local dos dentes, você vai encontrar uma borda cortante, né? A extremidade da boca tem uma borda cortante, que a gente chama de bico córneo, muito afiado. Algumas espécies, né, conseguem realizar aqui uma mordida bem destrutiva, digamos assim. Tem uma espécie de tartaruga que chama tartaruga mordedora. Ela é terrível, tartaruga alligator, né? Ó, tartaruga jacaré. Ela tem uma mordida muito poderosa, tá? É um animal muito pré-histórico, muito esquisito, dá até medo. Tranquilo? Bom, outra coisa que eu acho interessante a gente notar é que a urina desses animais não é urina igual de escamados, de répteis do tipo lagartos, né? Que a gente chama de répteis lagartiformes. É uma urina que é parecida mais com a nossa urina, é uma urina concentrada com ureia. Então vamos colocar aqui, ó, urina concentrada com o que, pessoal? Com ureia. Acho bem interessante. E agora vem uma coisa bacana. Por que eu desenhei a tartaruga aquática para vocês, a tartaruga marinha? Porque aqui, ó, na região do sistema digestivo dela terminal, a gente chama essa região aqui de quê? Cloaca. Lembra disso? A cloaca é a região terminal do sistema digestivo. Na verdade, é uma região comum ao sistema digestivo, excretor e reprodutor. Ali na cloaca dessa danadinha, você vai ter uma pele muito fininha, muito fininha. Deixa eu melhorar isso aqui para vocês, ficou feio. Vai ter uma pele muito fininha que o animal pode usar para realizar trocas gasosas. Olha que doideira que eu acabei de falar, hein? A água entra na cloaca e aí o animal, usando essa pele fininha, que reveste a cloaca, ele absorve o oxigênio e elimina o dióxido de carbono. É uma respiração cloacal, uma respiração pela cloaca. As tartarugas aquáticas fazem isso. Por isso que o bicho submerge, fica mergulhando por um período muito longo, sem voltar à superfície para poder respirar. Ele está respirando usando a cloaca. Então, a cloaca usada para Legal, né, gente? Muito interessante isso. O animal respira pela cloaca. Chique, ok? Bom, escamados. Os escamados, eles são divididos em dois grupos, né? Você tem aqui os escamados chamados de lacertídeos. Lacertídeos. Os lacertídeos são os lagartos, as lagartixas, o dragão de Komodo, o monstro de Gila. Você também tem o teiu, que é um lagarto muito interessante, o lagarto monitor, que parece o teiu. Você tem esses calangos aí que a gente vê no dia a dia em cima de muro, né? É talvez o grupo mais diversificado de répteis, tá? Além dos lacertídeos, você também tem o quê? Você tem as
serpentes, você pode chamar serpentes de ofídeos. Então, os lacertídeos mais os ofídeos, né, formam o que nós chamamos de escamados. O que esses animais têm de interessante? Olha que loucura. A pele deles é recoberta por escamas. Então, vamos colocar aqui, ó, pele recoberta por escamas. Pele recoberta por o que, gente? Escamas. Beleza. São escamas, né, de queratina. Lembra que esses animais têm a pele cornificada. E o bacana é que quando as escamas estão muito desgastadas, ou então quando o animal está sofrendo um ataque de parasitas, por exemplo, carrapatos, esse animal pode descartar as escamas realizando uma espécie de troca de pele, que a gente chama de equidise. Então esses animais fazem o quê? Equidise. Beleza? Equidise. Muitos desses animais, eles têm uma habilidade interessante, né? No caso dos lacertídeos, os lagartos, eles conseguem autotomizar partes do corpo, em especial a cauda. Uma parte da cauda é liberada e fica ali mexendo, chamando a atenção de algum agressor ou inimigo natural, dando oportunidade para o animal fugir. A gente chama essa habilidade de autotomia. A autotomia, ela é acompanhada de regeneração. Então os bichos podem regenerar partes do corpo, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, autotomia e regeneração. Regeneração. Show? Dá uma olhada aqui para você ver, ó, a linguinha da minha cobra. Tá vendo que é uma língua bífida? Tem 2 pontos, olha aqui. A língua bífida está relacionada ao órgão olfatório, ou olfativo, que a gente chama de órgão de Jacobson. Como é que funciona? Essa língua aqui não é uma língua gustativa, ela é uma língua olfativa. O animal coloca essa língua para fora do corpo, tateia o ambiente, e aí, como ela é molhadinha, né, tá cheia de secreção, partículas de cheiro grudam na língua, o animal devolve a língua para a boca e encosta ela no céu da boca, no palato, onde está o órgão olfativo. E aí o animal consegue estimular o órgão olfativo para enviar impulsos nervosos para o cérebro, para a região do lobo olfativo cerebral, para que ele consiga interpretar isso, se é um cheiro, por exemplo, de algum parceiro sexual, se é algum cheiro que representa algum inimigo natural, ou se é o cheiro que representa, por exemplo, uma presa em potencial, alguma fonte alimentar. Então, esses animais apresentam órgão de Jacobson bem desenvolvido. O órgão de Jacobson ele fica localizado na parede, ou melhor, no teto do céu da boca, né, que a gente chama de palato. Vou colocar aqui, ó, órgão olfativo, que a gente chama de Jacobson. Ficou horrível, deixa eu melhorar para vocês aqui. Jacobson. Beleza? Olha que chique. E esse órgão está associado com a língua bífida, beleza? Show. Bom, os ofídeos, eles são serpentes, né? E como você já deve ter imaginado, são tetrápodes répteis ápodos. Então eles são ápodos. Vou colocar aqui para você, ó. Algumas serpentes retêm, né, vestígio de patinhas locomotoras. É o caso da jiboia. Os machos, eles apresentam próximo à cloaca 2 esporões que são, na verdade, o que sobrou das patinhas traseiras. E eles usam esse esporão para poder abrir a cloaca da fêmea, introduzindo o pênis, para poder realizar a fertilização interna. Então, alguns animais retêm, né, vestígio de patinhas locomotoras, tá? Mas as patas elas foram descartadas da linhagem evolutiva dos ofídeos por conta do estilo de vida locomotor, né? O estilo de vida de locomoção, o estilo de vida e a forma de locomoção. Era isso que eu queria ter dito. De boa? Gente, a aula está se prolongando muito, então o que eu vou fazer? Vou deixar você tirar uma foto para a gente ver esse último animal aqui, ó, que é um crocodiliano. Beleza? Deixa eu dar uma limpada aqui, porque senão não vai ter espaço para escrever. Com licença. Vamos lá. Let's go.
Opa, legal. Sobrou esse último aqui. Esse último grupo de réptil a gente chama de crocodilia, são os crocodilianos, são, né, animais como crocodilos, jacarés, os alligators, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos, os gaviais, que é uma espécie bem bizarra de crocodilo, que é muito comum na região da Índia, tá? São animais muito interessantes, muito primitivos, né? Estão aí na Terra da mesma forma, né, durante muito tempo, praticamente não sofreram modificação. Isso mostra para nós que eles têm um grande sucesso evolutivo. Eles são mais antigos na história evolutiva do planeta do que os próprios dinossauros, aqueles bichos gigantes que ficavam correndo aí na Terra aí, e que você assiste em filme comendo ser humano hoje em dia. Tudo bem? Bom, o que esses animais têm de interessante? Talvez o mais bacana da gente salientar seja isso aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui na superfície dorsal? Isso aqui são placas ósseas. Vamos colocar aqui, ó. Placas ósseas. Essas placas ósseas, elas estão associadas com a pele e protegem o animal dorsalmente, de onde provavelmente vem um ataque, né, caso o animal seja atacado por algum inimigo natural, algum, por exemplo, algum felino de grande porte. Né? Essas placas ósseas, elas são chamadas de osteodermos. Osteodermos. Tudo bem? Guarda isso aí no seu coração. Tá? Outra coisa, olha a posição dos olhos. A posição dos olhos é uma posição dorsal na cabeça. Eles não têm olhos voltados para frente, têm olhos voltados para cima. As narinas também têm posição dorsal, para o animal poder só colocar o pontinho do focinho aqui para fora da água para poder respirar, tá? Mas isso não vem ao caso não. O interessante é você lembrar o anexo, né, relacionado à pele, os osteodermos. E outra coisa bacana, esses animais aqui, eles têm um coração com 4 câmaras cardíacas, 4 cavidades. A gente fala que o coração deles é um coração tetracavitado. Coração tetracavitado. Coração tetracavitado, ele tem 4 câmaras cardíacas, que eu explico detalhadamente na aula de circulação de vertebrados, tá? Além de o coração ser tetracavitado, existe uma estrutura de comunicação entre vasos sanguíneos, entre artérias, que nós chamamos de forame de Paniza. Forame de Paniza. O forame de Paniza, pessoal, ele é um forame que, na verdade, ele é uma fístula, é uma comunicação entre artérias. 2 artérias aortas se comunicam através desse forame. E é ele que permite a mistura de sangue venoso com sangue arterial, que é importante quando o animal está mergulhando ou quando ele está fazendo a digestão. Algo que eu vou explicar para vocês lá na aula de circulação dos vertebrados. Tudo bem? Excelente. Para terminar, pessoal, esses animais, eles têm uma dedicação muito especial para com os filhotes. A gente chama isso de cuidado parental. Algo assim que você observa com facilidade nas aves. O que revela, né, ou que mostra para nós, o que evidencia que tanto os crocodilos quanto as aves têm características em comum. Coração com 4 câmaras, cuidado parental, faltou o L aqui, eu peço perdão, cuidado parental é o cuidado que os pais têm para com os filhotes, tá? Beleza, e aí? E se alguém te perguntar, isso é um jacaré ou um crocodilo? Sabe diferenciar? Vamos lá. Os crocodilos, eles têm uma cabeça mais afilada, tá? Porque eles se alimentam de peixe, então a cabeça dele, a estrutura da cabeça lembra uma pinça, tá? Para poder pegar os peixes. Aquelas cenas que vocês veem lá de crocodilo comendo um mamífero de grande porte, é uma vez ou outra no ano do animal, tá? Geralmente ele passa a maior parte do tempo comendo peixe. Bom, os crocodilianos do Brasil nem se fala, eles só comem peixe o ano todo, né? De vez em quando comem uma ave que deu sopa. Bom, se você olhar para a cabeça do bicho e perceber que o focinho é mais afilado, é um crocodilo. E tem um outro detalhe, quando o animal fecha a boca, dentes ficam à mostras. Quando os dentes ficarem à mostras, é um crocodilo. Pode assumir com segurança que se trata de um crocodilo. Os jacarés, eles têm uma cabeça mais achatada, tudo bem? E quando o bicho fecha a boca, você não enxerga dente. Tá? A oclusão, o fechamento da boca, você percebe que os dentes, eles têm um encaixe perfeito, não ficam à mostra. Diferentemente daqui, ó. Você vê dentes à mostra, tá? Tem outras diferenças? Sim, mas essas aqui são as mais fáceis de você perceber aí num vídeo, num documentário, tá? Para você poder diferenciar se aquilo que você está vendo é de fato um jacaré ou um crocodilo. No Brasil tem crocodilo? Não.
mas na floresta amazônica existe, tá? Do lado dos países, né, dos países vizinhos do Brasil, você encontra espécies de crocodilos. Mas aqui no Brasil nós temos os jacarés. Aliás, no Brasil existe uma espécie de jacaré que é gigantesca, que é o jacaré-açu. O jacaré-açu, que é um jacaré da floresta amazônica, ele é gigantesco. O animal pode alcançar aí 4, 5 metros de comprimento, da ponta da cauda até a ponta do focinho, tá? Esses animais, eles costumam ser abatidos, existem também centros de criação desses animais para abate, tá? Para a gente usar o couro como matéria-prima, produção de bolsa, bota, jaqueta, cinto, fivela, né? E também a carne desse animal aqui pode ser usada como fonte de proteína. A carne da cauda, né, é usada como fonte de proteína em algumas cidades do Brasil, beleza? Mas em geral é isso. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Professor, o senhor não disse que são 4 grupos? Vamos lá, os escamados, os crocodilianos, os testudinatas. Existe um grupo que a gente chama de Rhiconcephalia. Esse é um grupo muito primitivo de répteis. Esse grupo é representado por um animal que é conhecido como fóssil vivo. É a tuatara. Lembra muito, muito, muito um lagarto. Lembra muito um lagartinho. Mas não tem, né? Não pode ser chamado de lacertídeo. É um Rhiconcephalia. Diferenças, né, anatômicas, fisiológicas, bioquímicas mostram que o tuatara é diferente dos lagartos, tá? Esse grupo ele raramente é citado aí em exercícios de biologia e tal, mas eu estou falando aqui para você para entregar a aula completinha, tudo bem? Tá aqui o que você precisa com relação à taxonomia e para a gente fechar essa playlist de répteis, a gente vai ver agora as dentições de serpentes, para você ser capaz de identificar qual serpente é peçonhenta, como é que é o tipo de dente, como é que é a mordida, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço forte, a gente se vê logo logo. Tchau!